Ainda é cedo, não é? Agora aqui este trabalho aqui na visão espírita da família é um trabalho interessante. É a minha visão, não é? Porque há outras, não é? Foi o estudo que eu fiz para este tema e espero aqui apresentar pelo melhor, não é? Que a espiritualidade me inspire também para que possa ser passada, não é? Aqui a mensagem da visão espírita sobre a família. Então, o Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações com vista ao futuro. Por outro lado, a família, na concepção espírita, antes de ser reunião de corpos, é o reduto sagrado de espíritos imortais. Portanto, aqui já vemos nesta introdução que a família, antes de mais, portanto, é um instituto abençoado, não é? Como aqui nos traz a introdução, para que nós possamos fazer os ajustes, não é? Entre os diversos espíritos que reencarnam naquele núcleo familiar. Depois, mais à frente, vamos ver um bocadinho mais como é que isso se desenvolve. E trazendo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo também, do capítulo 14, no item 8, onde Kardec vai falar da parentela espiritual e da parentela corporal. Portanto, eu trago aqui, portanto, só um trecho, não é? Para que nós possamos compreender aqui as espécies de famílias. Portanto, aqui o Kardec nos traz, há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras e se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. Portanto, aqui vemos que os laços mais fortes são aqueles laços das famílias espirituais, porque nós temos as famílias espirituais e temos aqui as famílias que se reúnem, não é? Pelos laços da consanguinidade. As segundas, frágeis, como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Pronto, porque nestes núcleos familiares, não é? Reúnem-se espíritos muitas das vezes antagonistas, portanto, espíritos com dificuldades entre eles para se ajustarem. Daí, se essas dificuldades não forem superadas, não é? Pela paciência, pela tolerância, pela compreensão, portanto, normalmente o que acontece é haver a dissolução desses laços familiares. Foi o que quis tornar compreensível dizendo de seus discípulos: aqui são minha mãe, meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Ou seja, aqui os laços espirituais são os verdadeiros e duráveis, que se fortalecem e perpetuam pela purificação dos seres. Os materiais são frágeis, mas com a finalidade, isto também é importante, de se transformarem em laços espirituais. Portanto, ou seja, apesar das dificuldades que existem nos lares, portanto, o objetivo de se reunirem ali aqueles seres, não é? Aqueles espíritos, é também para que esses laços possam fortalecer e, mais tarde, se transformem em laços espirituais. Aqui também vamos ver aqui no item a seguir, Santo Agostinho também aqui no item 9, na mensagem que traz aqui neste capítulo, vai-nos elucidar um bocadinho melhor sobre esta parte aqui das famílias, dos laços espirituais. E ele diz assim: formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos
a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem como o fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogéneas. Portanto, o que está aqui Santo Agostinho a dizer é que aquelas famílias mais unidas, mais homogéneas, mais equilibradas, já são famílias que vêm do plano espiritual, não é? Já vêm com essa estrutura solidificada no plano espiritual e depois vêm aqui, elas pedem mesmo para se unirem aqui com vistas ao progresso espiritual. E ele prossegue. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporalmente separadas, mais tarde tornam a encontrar-se venturosos pelos novos progressos que realizaram. Portanto, podem vir também separadas, mas depois reúnem-se novamente no plano espiritual. Mas ele acrescenta ainda, mas como não se cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos pelos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem do seu progresso. Portanto, mesmo no seio dessas famílias, normalmente podem lá reencarnar espíritos, portanto, com o propósito de, com elas, aprenderem, de poderem, de alguma forma, pelo exemplo, não é? Pelos conselhos, portanto, poderem progredir também. E esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Aqui o que Santo Agostinho está a dizer, portanto, é, apesar de serem espíritos difíceis, também é uma oportunidade para aqueles que os recebem no seio da família, pela paciência, pela compreensão, pela tolerância, também evoluírem, portanto, porque estão a cimentar em si mesmos esses valores e também poderem, de alguma forma, ajudar esses seres. Pois ele diz, acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que a seu turno poderão salvar outros. Portanto, o que ele está aqui a dizer é que essa família do plano espiritual, não é? Que desceu ao plano da matéria, acolheu ali 1 ou 2 ou 3 espíritos, não sabemos, não é? Vai depender, que se realmente os ajudar a progredirem, portanto, esses espíritos depois podem também alçar e fazerem parte dessa família espiritual, portanto. A visão reencarnacionista traz um entendimento que motiva as criaturas ao esforço pelo próprio progresso moral, através da renúncia, da boa vontade, da ajuda mútua, do perdão, da tolerância e muito mais, se alcançar um grau de consciência desperta. Pronto, esta visão que o Espiritismo nos traz, não é? Do sentido da vida, do que é que estamos aqui a fazer, neste propósito de podermos progredir, podermos evoluir. Portanto, nós sem termos esta visão é mais difícil, não é? Portanto, esta visão reencarnacionista, tendo esta luz de como tudo se desenvolve, qual é o propósito destas migrações, não é? Do plano espiritual para aqui, facilita o nosso entendimento. A grande batalha que se trava no imo do ser humano ainda se debita ao egoísmo, que gera os grandes problemas e até tragédias de consequências imprevisíveis. Aqui é o problema do egoísmo. Portanto, esta introdução é da benfeitora Joana de Ângeles, mas eu agora trago aqui um entendimento de um outro espírito relativamente ao egoísmo. Vou aqui tentar explicar um bocadinho, apesar do tema ser a família, é importante explorarmos aqui só um bocadinho este tema. Este benfeitor, o Espírito Camilo, faz aqui uma análise relativamente a esta questão 775 do Livro dos Espíritos, em que Kardec indagou qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E a espiritualidade responde, uma recrudescência do egoísmo, ou seja, seria um reaparecimento ou um aumento da sua intensidade no ser, não é? Portanto, aqui o do egoísmo. E aqui este benfeitor espiritual diz-nos, fica bastante nítida assim a certeza de que
A formação familiar tem por objetivo, entre outros itens, portanto, não só a questão do egoísmo, o trabalho de fazer diminuir a carga egoística que se desenvolveu ao longo de milénios na alma humana. Dá para inferir disso que fora do conjunto da família é mais fácil a pessoa permitir-se empolgar pelo gênio ególatra. Todas as referências se dirigem a ela, todas as preocupações enfocam-lhe a individualidade. Haverá sempre maior disposição para pensar em si, toda a vez que nenhuma necessidade houver a pensar nos outros. O que é que está aqui este Espírito a querer nos dizer? Toda a vez que uma pessoa, imaginemos agora uma pessoa que vive sozinha, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Se ela não se dedicar a nenhuma causa enobrecida, o que é que ela está a alimentar? Está a alimentar esta carga egoística. Porquê? Porque ela vai viver só para ela, não é? Quantos exemplos é que nós temos de pessoas, por exemplo, eu moro só tão divorciado, não quer mais ninguém. Não quer mais ninguém porquê? Porque não quer tolerar a incompreensão do outro, não é? Não quer tolerar as dificuldades do outro. Então permite-se aumentar este sentimento. Este sentimento que vai fazer o quê? Vai nos dificultar o nosso processo evolutivo. Portanto, não se tem muito esta noção, não é? Mas isto é muito importante, ter esta consciência. Sempre que nós estamos voltados para nós só, não é? Portanto, o sentimento que nós estamos a alimentar é o egoísmo. É preciso ter muito esta consciência. Portanto, quando nós nos dedicamos ao outro, renunciamos em favor de causas nobres, renunciamos em favor de um filho, de um pai, de uma mãe, não é? Portanto, aí nós estamos a diluir a nossa carga egoística também. Também é preciso ter esta noção. E como pensar em outros distantes dos vínculos de consanguinidade? É mais improvável. A atração que os laços de sangue impõem tem força capaz de promover a solidariedade, incentivar o bem-querer, de instaurar pouco a pouco as bases fulgentes do amor. Portanto, aqui a interpretação me parece bastante elucidativa a este respeito. Eu analisei um pouco esta obra, li esta obra e esta obra é uma obra muito interessante da Joana d'Angelo, portanto é uma obra com um enfoque muito grande na família. Quem tiver a oportunidade de a adquirir e a ler, portanto é muito elucidativa em várias temáticas, porque ela aborda todos os aspectos da família, a educação, portanto é uma obra muito interessante. Trago aqui alguns trechos importantes aqui para esta temática que estamos aqui a apresentar, porque me parece ser importante e que elucida bem, usa aqui vários aspectos da parte deste núcleo familiar. E ela diz-nos assim: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso espírito da sociedade. No pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Portanto, aqui vemos, é nesse núcleo familiar que nós iniciamos os primeiros passos. Em razão disso, toda a vez que a família se entivia, não é? Se afrouxa ou se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. O ser humano é estruturalmente constituído para viver em família, a fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que lhe jazem adormecidos, aguardando os estímulos da convivência no lar para liberá-los e sublimar-se. Portanto, a família, primeiro este núcleo mais restrito, não é? Mas depois alarga-se a outros núcleos. Nós vamos aprendendo em todas as passagens, todas as experiências que vamos fazendo nestas migrações que fazemos aqui. O lar é o celeiro de bênçãos no qual se coletam as informações e a vivência edificante, tornando-se o primeiro núcleo de socialização da criança, que inaugura as experiências dos ancestrais, adquirindo os hábitos que deverão nortear a sua caminhada existencial. Portanto, estes hábitos que a criança adquire são muito importantes, porque estes hábitos, digamos assim,
As nossas tendências são a nossa primeira natureza, não é? Mas os hábitos que nós adquirimos fazem a segunda natureza, não é? Ou seja, nós, por hábitos adquiridos na infância, podem transformar a nossa primeira natureza, que são as tendências que nós trazemos do pretérito, e isso fazer uma diferença enorme no nosso progresso, na nossa evolução aqui, não é? Como nós agora aqui, nós podemos transformar hábitos atuais, não é? Hábitos que nós possamos ter equivocados, não é? Em hábitos dignificantes, não é? Portanto, acarreta maior esforço, mas é possível. Se por acaso, e isso ocorre, não são saudáveis os recursos que lhe são dispensáveis, ao abandono ou à mercê das agressões do mundo em desgoverno, muito mais graves se lhe apresentam as conjecturas, dando-lhes informações destituídas de significado superior e levando a atitudes agressivas como mecanismo de defesa em razão dos contínuos enfrentamentos a que se vê constrangida a suportar. Portanto, aqui a criança, se não for bem orientada, portanto, é complicado, não é? Nós sabemos, não é? Portanto, que é difícil, não é? No lar desenvolve-se a afetividade, o respeito pelos direitos alheios, o despertamento para os próprios direitos, sem as extravagâncias, nem os absurdos de atribuir-se méritos a quem realmente não os possui. Portanto, aqui termos a humildade, não buscarmos, exaltarmos, ou seja, exaltar a nossa personalidade para não nos apresentarmos naquilo que não somos, não é? Esse agrupamento familiar, no entanto, não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico. Ocorrem nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico. Quando foram desenhadas as programações entre espíritos comprometidos, positivo ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Portanto, aqui o que a benfeitora nos diz é que nós juntamos neste núcleo familiar, mas não foi ao acaso, não é? Juntamos porque os espíritos que ali se encontram têm ali acertos que precisam de ser feitos. Então, isso requer muita paciência dos seres que estão ali envolvidos, muita tolerância, muita compreensão, para que essas dificuldades possam ir sendo ali buriladas, possam ir sendo trabalhadas. Porque se não tivermos paciência com o nosso companheiro, não é? Ou com a nossa companheira, o que é que vai acontecer, não é? Vai-se desagregar, não é? Não há como, não é? Numa cultura social saudável, os primeiros relacionamentos afetivos têm por finalidade a vivência do companheirismo, o desabrochar da amizade, passo inicial para a manifestação do amor, sem perturbação e com caráter duradouro. É isto que precisamente está aqui, não é? Como é que nós vamos desenvolver a amizade se eu não tiver, por exemplo, com a minha esposa, se eu não tiver paciência com ela, ou se ela não tiver compreensão para comigo? Não há. Como é que desenvolvemos o companheirismo? Portanto, precisamos de fortalecer esses laços, não é? Da compreensão, da tolerância e sermos muito pacientes. Porque a paciência que nós vamos usar com o outro também vai ter de usar para connosco. Porque se o outro tem dificuldades, nós também temos. Portanto, não podemos apontar só o dedo à outra parte. A família é a escola de bênçãos, onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida feliz e sem cujo apoio fenecem os ideais, desfalecem as aspirações e murchecem as resistências morais. Portanto, aqui darem ênfase a esta situação. É a permanente oficina onde se caldeiam os sentimentos e as emoções, dando-lhes a direção correta e a orientação segura para os empreendimentos do futuro. Por essa razão é que não se vive na família ideal, aquela na qual se gostaria de conviver com espíritos nobres e ricos de sabedoria, mas no grupo onde melhormente são atendidas as nossas necessidades de evolução. Portanto, aqui a benfeitora deixar muito claro, não é? Que aquele é o núcleo que nós precisamos estar. E se nós temos que vencer, é naquele núcleo. Portanto, se temos que usar de muita paciência, de muita tolerância, é ali.
Porque foi ali que nós fomos chamados para desempenharmos a nossa função aqui e para desenvolvermos valores também, consolidarmos valores no nosso espírito. No lar, onde se é conhecido e muito dificilmente se podem ocultar as mazelas interiores, são lapidadas as imperfeições em contínuos atritos, que não devem resvalar para os campeonatos da indiferença ou do ódio, do ciúme ou da revolta. Porque estes sentimentos criam separatismo, não é? Portanto, não unem, não é? Separam. Portanto, é importante evitar estes sentimentos. Aquilo que hoje se apresenta agressivo e cínico no grupo doméstico, dando lugar a guerrilhas perversas, encontra-se doente da alma, merecendo orientação e exigindo mais paciência. Ninguém se torna infeliz por mero prazer, mas em consequência de muitos fatores que lhe são desconhecidos. E isto também é muito importante, este trecho, este parágrafo. Além destes fatores que são desconhecidos, é preciso entendermos que nós não temos todos o mesmo degrau de compreensão. E por vezes o que é para nós fácil de compreender, para o outro não é. E nós temos muita dificuldade em entender isso. Como é que ele não entende? Não entende mesmo. Porque se ele entendesse, já não fazia. Não é? E a pessoa tem muito esta dificuldade. Não entende. A pessoa, se ela entendesse, ela já tinha outras práticas. Não é? Portanto, não é assim tão simples. Tenham isto também em consideração. Por isso mesmo, transforma-se em desafio familiar, conduzindo a altas cargas tóxicas de antipatia e de agressividade, de desequilíbrio. Quem não consegue a capacidade de amar aqueles com os quais convive, mais dificilmente poderá amar aqueles outros que não conhece. Isto é facto, não é? Se nós não conseguimos ter tolerância, paciência, não é? Afeto, não é? Para com aqueles que ali no nosso seio, naquele núcleo familiar, convivem connosco, como é que nós vamos transpor, não é? Vamos transpor se nós não os temos, não podemos transpor esses valores para a sociedade, não é? Na convivência com outros núcleos, não é? Com outros seres de outros núcleos familiares. Isso não é. Ou então, se nós conseguirmos demonstrar esse tipo de sentimentos, se calhar não são verdadeiros, porque se nós os possuirmos verdadeiramente, então nós conseguimos demonstrá-los também no lar, não é? Porque quando possuímos algo, esse algo que nós possuímos, nós vamos conseguir apresentar-nos dessa forma, com essas atitudes, seja no lar, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for. Portanto, aí a nossa vivência é igual em todo lado. Na constelação familiar, a prole é de relevante significação, sem a qual frustra-se a união dos parceiros, diminuindo a intensidade do afeto e da alegria na comunhão constante. O lar é essencialmente o grupo consanguíneo que estrutura a continuidade do clã por determinação divina, organizando a sociedade humana em bases de amor e de progresso ético-moral e intelectual, graças ao qual o espírito alcança a plenitude. A educação deve ter um compromisso com a espiritualização do educando, orientando-o em torno da realidade de Deus, da criação, da finalidade da existência humana. Prepará-los para o desempenho das responsabilidades firmadas na espiritualidade é tarefa primordial dos pais. Isto também porque as pessoas que têm uma noção da vida transcendente da matéria, não é? E há estudos, muitos estudos disto que eu vou dizer, não é? Por exemplo, tenham problemas de cardiovasculares, tenham outros problemas de saúde, que se agarram à fé, não é? Portanto, em Deus, que acreditam, que se firmam na esperança, não é? Portanto, essas pessoas alcançam mais rapidamente a cura. Libertam-se, mas há estudos disso e vocês certamente terão muitas experiências, até de vossos familiares que possam, ou de outras pessoas que possam atestar isto que eu estou a dizer, não é? Criando-se uma pedagogia de valores, descobrir-se-á
que a geração nova traz a motivação para o próprio desenvolvimento intelecto-moral. Isso quer dizer o quê? Esta geração nova que vem, ela já tem esta motivação para estes valores. Precisa ser bem orientada, não é? Às vezes eles também precisam deixar-se orientar, não é? A gente também sabe, não é? Mas eles deixando-se orientar, precisam ser bem orientados. Portanto, não pela imposição. Isso não é forma, não é postura. E aqui já vamos ver também aqui no item seguinte, nos itens seguintes. Entre as características dos educadores devem ser ressaltadas a humildade e a coragem de serem verdadeiros. Isto aqui é para os educadores, não é? Para nós que estamos a educar, não é? Reconhecendo quando erram, jamais impondo o que desejam. Portanto, exatamente o que eu estava a dizer anteriormente. Utilizando-se da condição de adultos e de orientadores. Portanto, não é pela imposição, deve ser pelo diálogo. Tentarmos demonstrar o porquê daquilo, não é? Porque se nós não conseguirmos fazer essa demonstração, o nosso educando ele não vai compreender, nem vai aceitar, portanto, não vai tolerar aquilo. Portanto, é muito importante isso. E esta cultura da imposição não funciona. Isso é uma ilusão. Portanto, ele submete-se, não é? Vai se submeter. Mas logo que ele tem condições de se libertar dessa submissão, volta àquilo que ele era. Portanto, para transformarmos um ser, é importante que nós consigamos demonstrar porque que aquilo deve ser assim. Portanto, essa deve ser a pedagogia a utilizar com os educandos. E não porque ela aqui também demonstra, educar é também educar-se. Quem não é educado está impossibilitado de educar. Portanto, os seus serão exemplos negativos que perturbarão a acuidade, aqui a acuidade é perspicácia, não é? De observação dos discípulos, sempre atendendo especialmente ao descumprimento dos códigos de valores que lhes são apresentados. Este é muito importante. Porque se nós, por exemplo, estamos a passar um valor, por exemplo, a um filho, mas fazemos o contrário, o que é que acontece? Não tem força. Aquele conselho que nós estamos a dar não tem força magnética para se fixar nele. Porquê? Porque o nosso exemplo é contrário. Portanto, é muito importante que o exemplo que nós dermos, não é? Que o ensino que nós possamos transmitir, o possamos viver. Porque se nós não vivermos aquilo, não tem força e não se fixa no educando, não é? Neste caso, utilizando aqui esta referência. Portanto, temos que viver aquilo que ensinamos. Se nós não vivermos aquilo que ensinamos, não tem força magnética para que, neste caso, o discípulo, não é? O filho ou filha, possa apreender no seu íntimo aquele valor, não é? A educação deve, portanto, proporcionar alegria e bem-estar, jamais caracterizar-se como coação ou troca de interesses, gerando desencanto e depressão nos aprendizes, de modo que, através da lealdade e compreensão, sejam estimulados a conquista do conhecimento e do ajustamento social em padrões de harmonia e de respeito por todos, incluindo a natureza e tudo quanto existe. Portanto, penso que podemos concluir que os laços familiares, não é, são uma oportunidade de aprendizado e renovação com vista ao nosso progresso, aprendendo aí pela dor, pela dificuldade, a transformar sentimentos inferiores em expressões regeneradas, não é, e santificantes. Possamos que este singelo trabalho que aqui trago, não é, porque no fundo é uma compilação destes ensinamentos, destas advertências que os benfeitores espirituais nos trazem, que eles possam servir para nós refletirmos e para orientarmos o nosso proceder, não é, com os nossos filhos, para uma vida melhor. Nossos filhos não só, nossos filhos, nossos parceiros, nossos irmãos, nossos pais, porque todo este dever de paciência, de tolerância, de respeito, de afeto, de atenção, não é, de atender à necessidade do próximo, temos a obrigação para com todos esses seres, não é só para com aqueles que nascem como nossos filhos. Ok? Pronto. Espero que tenha contribuído para elucidar sobre este tema.